Olá, meu nome é Lucas Alejandro Lapescar. Sou aluno do 4º ano de Ciências Biológicas Bacharelado e faço iniciação científica na modalidade PIBIC, sendo orientado pela professora doutora Marina Kimiko Kadowaki. O nome do meu projeto é Influência dos tampões acetato e fosfato de sódio na imobilização de frutosildtransferase de aspergilos aculeatos em conacefarose e sua reusabilidade. Enzimas são a parte integral do processo de produção industrial, sendo de grande interesse graças às suas propriedades como especificidade de substrato, atividade elevada, solubilidade em água, não toxicidade e biodegradabilidade. Esses aspectos tornam esses biocatalisadores ferramentas essenciais para a redução de custos em operações industriais, otimizando o consumo de energia e simplificando processos produtivos. De acordo com um relatório realizado pela Granville Research, a estimativa da receita do mercado global de enzimas em 2023 foi de 60,48 bilhões de dólares. Grande parte deste valor é atribuída à demanda por produtos mais sustentáveis e o crescente cenário de inovação biotecnológica, em particular no Brasil. As frutosildtransferases, FTases, número EC2419, são biocatalisadores, capazes de realizar a hidrólise de moléculas de sacarose e transferência dos resíduos de frutose resultantes a moléculas aceptoras, através de ligações glicosídicas. Este processo forma frutoligosacarídeos, açúcares de grande importância na indústria alimentícia e farmacêutica, por suas propriedades anticarcinogênicas, seu baixo teor calórico e principalmente por suas características prebióticas, auxiliando na saúde da microbiota intestinal. Apesar de serem ferramentas excepcionais para reações químicas, grande parte das enzimas industriais carecem de estabilidade operacional em condições de reação extremas durante longos períodos. Isso, combinado com a falta de reusabilidade e dificuldade de recuperação do catalisador em processos biotecnológicos, restringe a aplicação dessas moléculas em processos industriais. Dentro deste cenário, diversos métodos para mitigar esses problemas foram desenvolvidos ao longo dos anos. Dentre eles, a imobilização e suportes apresentam uma forma eficiente de melhorar a estabilidade enzimática, possibilitando a reusabilidade do catalisador e eliminando processos downstream, envolvendo a separação do catalisador e produto. Em particular, a concanavalina apresenta uma boa opção para a imobilização de FTase, devido à sua facilidade de ligação com glicoproteínas e reversibilidade da ligação, permitindo o reuso do material. Assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência de mobilização da frutosildtransferase em conacefarose, utilizando diferentes tampões e testar a reusabilidade, estabilidade térmica e de pH, visando um biocatalisador sustentável para aplicação na síntese de prebióticos. Os processos de mobilização foram realizados com base na metodologia de Couch e Essing, de 2022, utilizando FTase de aspergilos aculeatos previamente purificada. 1 grama de conacefarose foi colocado em uma solução 1:100 de FTase purificada em tampão acetato de sódio 50 mmol pH 5,5 ou tampão fosfato de sódio 10 mmol pH 7. Em ambas as soluções foram adicionados 1 mmol de cloreto de manganês, cloreto de magnésio e cloreto de cálcio. Os parâmetros de mobilização, como rendimento de mobilização, eficiência de mobilização e atividade recuperada, foram calculados de acordo com a metodologia de Sheldon e Van Pelt de 2013. O ensaio da atividade enzimática foi realizado pela incubação do derivado com substrato sacarose 50%, em tampão acetato de sódio 50 mmol pH 5,5 a 55 graus Celsius por 60 minutos, e dosagens foram realizadas pela metodologia de Miller utilizando o reagente DNS. A análise da reusabilidade de FTase imobilizada foi efetuada pela reação em ciclos do derivado com substrato sacarose 50%, em tampão acetato de sódio 50 mmol pH 5,5 ou tampão fosfato de sódio 50 mmol pH 7, em que, após cada ciclo, o derivado foi lavado com o mesmo tampão. O efeito da temperatura e estabilidade foram determinados pela incubação do derivado com substrato sacarose 50%, em tampão acetato de sódio 50 mmol pH 5,5 nas temperaturas 40, 45, 50, 55, 60 e 65 graus Celsius por 1 hora, seguidos de dosagem com DNS. Para a estabilidade, o derivado foi incubado por até 12 horas nas temperaturas 50, 55 e 60 graus Celsius, e em seguida alíquotas foram retiradas para a dosagem com DNS. A análise da influência do pH e a estabilidade ao pH foi realizada pela incubação da enzima com substrato sacarose 50% em tampão acetato de sódio para os pHs 4,5, 5 e 5,5 ou tampão fosfato de sódio 50 mmol nos pHs 6 e 6,5, seguidos de dosagem com DNS. Para a estabilidade do pH, o derivado foi incubado em diferentes pHs por até 24 horas e em seguida alíquotas foram retiradas em tempos determinados e dosados com DNS. Os dois tampões obtiveram resultados similares em relação ao rendimento de mobilização. Porém, o tampão que mostrou maior eficiência de mobilização e atividade recuperada quando utilizado foi o tampão acetato de sódio 50 mmol, sugerindo uma afinidade maior da conacefarose com FTase em pH ácido.
A imobilização da eftase em coanacefarose é possível devido à presença de resíduos de alfa-dextro-manopiranosil no grupo glicosídico da enzima, e tipicamente, a imobilização de enzimas nesse suporte é realizada com tampão fosfato, na faixa de pH 6,5 a 7, no qual a concanavalina se apresenta em forma tetramérica. Portanto, os resultados obtidos no presente estudo são interessantes, já que, quando na faixa de 2 a 5 de pH, a concanavalina A apresenta forma dimérica, possuindo afinidade de 5 a 30 vezes menor do que a forma tetramérica que ocorre em pHs neutros, como demonstrados por Mandal e Brewer em 1993. A reusabilidade das eftases imobilizadas com tampão fosfato de sódio ou tampão acetato de sódio demonstraram, respectivamente, atividade enzimática residual de 79,23% e 86,72% até o segundo ciclo. Entretanto, a partir do quarto ciclo foi observada atividade enzimática residual inferior a 50% para ambos os derivados. Isso sugere uma rápida detorção da enzima, podendo ser atribuída à reversibilidade da ligação do suporte. Apesar disso, a alta afinidade foi relatada por Monteiro e colaboradores em 2019, os quais obtiveram 70% de atividade residual de beta-glicosidade de Malbranquia pulquela imobilizada em coanacefarose após 20 ciclos de reuso, demonstrando a viabilidade desse suporte. A eftase imobilizada com ambos os tampões exibiu a mesma temperatura ótima de 55 graus Celsius e mesmo pH ótimo de 5,5, como pode ser observado na figura 2A e 2B. Os mesmos valores de temperatura e pH foram reportados pela eftase livre por Gazi e colaboradores em 2007, demonstrando que o suporte não alterou as características enzimáticas. A eftase imobilizada exibiu boa estabilidade térmica, seja o derivado com tampão fosfato ou acetato, apresentando 60% da atividade residual até 6 horas de incubação nas temperaturas de 50 e 55 graus Celsius. Entretanto, a 60 graus Celsius houve uma queda drástica na atividade residual a partir de 1 hora de incubação, sendo observada a maior queda de atividade na enzima imobilizada em tampão acetato de sódio, como pode ser visto na figura 3A. Isto pode ser indicativo da desnaturação irreversível da concanavalina A em forma dimérica, pela separação de cadeias oligoméricas proteicas, como descrito por Banerjee e Kishore em 2003. O tampão de imobilização não refletiu na estabilidade ao pH da eftase imobilizada. Os dois derivados demonstraram mais de 80% de atividade residual até 12 horas e se mantiveram acima de 50% após 24 horas, como pode ser visto na figura 3B. Esse comportamento de estabilidade ao pH por 24 horas também foi reportado pela eftase livre, como pode ser visto nos trabalhos de Gazi et al. E em 2007. Concluindo, a imobilização de eftase em coanacefarose com tampão acetato de sódio apresentou maior eficiência e reusabilidade em comparação ao tampão fosfato, com estabilidade térmica e pH semelhantes para ambos os derivados. Apesar da queda da atividade após múltiplos ciclos e as temperaturas mais altas, o imobilizado demonstrou potencial para aplicações sustentáveis na síntese de frutoligosacarídeos. Os autores agradecem à Fundação Araucária e à UniOeste pela bolsa e auxílio financeiro.